Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos mais uma aula aí da disciplina de probabilidade e estatística, tá? Hoje a gente vai falar sobre o conteúdo da unidade 3. Vocês podem ir lá no ABA, tem uma aula gravada, né? Como eu já comentei, interessante que vocês assistam antes, para anotar as dúvidas e a gente poder discutir aqui. Tem um material lá, né, bem completo, para vocês estarem fazendo a leitura. E, como eu sempre digo, né, se tiverem tempo para estudar bastante tempo, estudem pelo livro-texto, porque o livro-texto está completo, tá? Então, eu preparei aqui alguns pontos para a gente estar discutindo hoje, para nós estarmos discutindo hoje. São os pontos que eu julgo, né, serem mais importantes, que cabem dentro do nosso tempo aqui, tá bom? Então, eu vou ir passando com vocês, se vocês tiverem dúvidas, podem escrever no chat, podem levantar a mão se aí se quiserem falar pelo microfone, a gente pausa, para aqui, né, para vocês estarem falando. Não se esqueçam de irem lá no ABA para registrar a presença antes das 20 horas, tá legal? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta antes da gente iniciar aqui? Não? Beleza. Tranquilo? Ok, então, vou iniciar aqui o material, vou compartilhar aqui, né, para a gente iniciar a aula. Então, aqui, pessoal, tem a material da unidade 1. Deixa eu pegar aqui, uma cor diferente da vermelha. Vou dar um contra. Aí. Unidade 1, unidade 2. Isso aqui eu já passei para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o conteúdo da unidade 3, tá bom? Distribuição normal de probabilidade, intervalo de confiança, tá, pessoal? É um conteúdo bem legal da gente conversar, tá? Então, vou começar aí pelo conteúdo do capítulo 5, página 45. Tá aparecendo para vocês, né, o PDF aí, né? O documento. Beleza. Página 45. Sim, ok. Então, primeiro, falar para vocês o que é uma distribuição normal. Assim, né? Só capítulo 5, distribuição normal de probabilidade. Então, uma distribuição normal é uma distribuição de probabilidade contínua, né? Na semana passada a gente falou da binomial, que é discreta, associada a uma variável aleatória x. Seu gráfico, conhecido como curva normal, apresenta as seguintes propriedades. Então, a média, a mediana e a moda são iguais. A curva normal possui formato de sino e é simétrica em relação à média. A gente já vai ver o gráfico. A área total sobre a curva é igual a 1. Pessoal, não se esqueçam, a área total é igual a 1, tá bom? À medida que a curva se afasta da média, ela se aproxima do eixo x, mas nunca toca o eixo x, tá? Entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, lembrem, média, desvio padrão. No centro da curva, o gráfico se curva em concavidade para baixo. O gráfico tem concavidade para cima à esquerda, da média menos o desvio, e à direita da média mais o desvio. Os pontos nos quais o gráfico muda a orientação da concavidade são chamados de pontos de inflexão. Então, está aqui, né, o gráfico. Veja, aqui está a média. A curva é simétrica em relação à média. Tá bom? Aqui está a média menos o desvio padrão, e aqui a média mais o desvio padrão. Então, esses dois pontos são pontos de inflexão. Aqui a curva é côncava para baixo, aqui a curva é côncava para cima, tá bom? Pessoal,
O que é importante lembrar daqui, aquelas coisas que não pode esquecer, né? Que a curva é simétrica em relação à média, tá? Porque daí você sabe que tá, se você sabe o que acontece aqui, você sabe o que acontece aqui, tá bom? Então, outra coisa, se a área, aqui a área total é 1, então a área aqui, da curva ser simétrica em relação à média, tem que ser igual à área aqui. Então, em cada lado tem que ter 0,5, tá bom? O que mais? Eu sei que quais são os pontos de inflexão, né? É a média, desculpa, você pega a média menos o desvio, a média mais o desvio, você vai ter esses pontinhos aqui. Esses são os pontos de inflexão, tá bom? Beleza, né? Aí a gente vai usando as propriedades aqui conforme a gente for precisando, tá bom? A gente vai voltar aí nelas aí, tá? Que tá a referência, né, do livro de estatística aplicada do Larson e Faber, tá bom? Aqui tem 3 exemplos. Veja que nesses dois primeiros a média é a mesma, 3,5, então tá aqui, ó, 3,5, 3,5, só que o desvio padrão, ele muda. Aqui é 1,5, aqui é 0,7. Então, aqui os dados, eles estão mais dispersos, tá bom? Do que aqui, tá bom? Já que os dados estão mais dispersos e essa área é 1, e essa área aqui também é 1, é natural que esse gráfico aqui está mais para baixo, tá? Está mais curtinho assim, tá? Do que o outro. Porque o outro está mais assim, ele tem que espichar para cima para a área da 1, tá bom? Já comparando o segundo com o terceiro, o desvio padrão é o mesmo. Então, veja, ele tem o mesmo formato aqui. O que muda? A média. Então, sai aqui do 3,5 e vai aqui para 1,5, tá bom? Então, se você quiser desenhar uma curva normal e você conhecer a média e o desvio, tá? Você consegue fazer um esboço, tá bom? Não fica tão preciso, mas você consegue, né? É, então, aqui você tem a média, e aonde você tem os pontos de inflexão, você tem a média menos o desvio e a média mais o desvio, tá bom? Essa é a ideia que tem que ter na cabeça para resolver os exercícios, tá bom? Pensa no esboço da curva, no desenho da curva, tá bom? Não precisa ser tão preciso para fazer os exemplos que a gente vai apresentar aqui. O que você tem que ter na cabeça é o comportamento da curva, o formato, tá bom? Da curva normal. Tendo isso na cabeça, você resolve os exercícios, tá bom? Então, então vocês devem ter percebido aqui que, dado uma média e um desvio padrão, você pode construir a curva normal. Se eu mudo a média, tenho outra curva normal. Se eu mudo o desvio, tem outra curva normal. Se eu mudo os dois, tem outra curva normal, tá bom? Então, é, é meio complicadinho se você quiser trabalhar com cada uma delas sem ter nada de referência, né? Sem ter onde se apoiar. Então, a gente se apoia naquela que tem média 0 e desvio padrão 1. Então, a gente vai se apoiar naquela que tem média 0 e desvio padrão 1, tá bom? Então, não importa qual você pegue,
você faz uma mudança de variável, né? Você tem a variável x que a gente está trabalhando aqui, ó. E você faz uma mudança, vai para uma z. Quando você faz essa mudança, você sempre cai na curva normal, que tem média zero e desvio padrão 1. Tá? E daí aqui a gente consegue trabalhar bem legalzinho nela, porque tem uma tabela de valores para ela. Depois eu vou mostrar a tabela para vocês. E por ela ser tão importante, ela recebe um nome, tá bom? Aqui, deixa eu pegar aqui a caixinha. Distribuição normal padrão. Então, a distribuição normal padrão é aquela que tem média igual a zero e desvio padrão igual a 1, tá bom? Então, só para não passar em branco, né? Essa parte aqui, para pular direto, passar em branco não, para não pular direto, embora existam infinitas distribuições normais, cada uma definida por sua própria média, μ, né, a média, e desvio padrão sigma, a distribuição normal padrão destaca-se como um caso especial. Ela serve como referência para todas as outras distribuições normais, sendo caracterizado por média igual a zero e desvio padrão 1, tá bom? Oi, pessoal. Vou fechar aqui, tá bom? Tá, então, na distribuição normal padrão, a escala horizontal é medida em score Z. Este conceito é crucial, pois representa quantos desvios padrão um valor x está se afastando da média de sua distribuição. A conversão é feita assim, tá bom? Então, você vai ter o x e você vai fazer uma mudança de variável, vai cair em z. A mudança é sempre dada por essa igualdade, tá bom? Veja que aqui está falando quantos desvio padrão x está se afastando da média. Isso fica mais claro se a gente escrever assim, ó. Isola x aqui, né? X é igual a μ mais z desvio padrão. Então, por exemplo, se z for 2, a gente fica com x igual a μ mais 2 desvio padrão. Então, indica quantos desvios padrão está se afastando de quem? Da média, tá bom? Beleza. Pode ser mais 2, menos 2, não tem problema. Aí aqui explica, né, o que eu acabei de falar, né? Z é o score Z, X é o valor original na distribuição, μ é a média da distribuição original e sigma é o desvio padrão da distribuição original. Importante que sempre que você usar essa transformação, vai cair na normal padrão. Não importa qual era a distribuição normal que você estava, não importa a média, não importa o desvio padrão. Fez essa transformação, cai na normal padrão. Então, quando convertemos todos os valores de uma variável aleatória normal x em score z, ocorre uma transformação notável. A nova variável z passa a seguir automaticamente a distribuição normal padrão. Então, sempre vai cair na distribuição normal padrão. Importante, essa transformação preserva as áreas, tá? Então, a área sobre a curva normal, desculpa, a área sobre a curva entre dois pontos, um x1 e x2 da distribuição original, é exatamente igual à área entre os scores z correspondentes, z1 e z2 na distribuição normal padrão, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Para ficar mais claro. Vou até mudar para a cor, fica mais fácil. Aí. Aqui você tem uma curva normal. Tudo bem. Não esqueçam de ir lá no aba e registrar a presença, tá bom? Então, você tem aqui uma média, aí você tem os pontos de inflexão, tá? Não vou colocar aqui para não poluir tanto.
Obrigado. Aí, você faz a transformação, você cai na normal padrão. Então, aqui a média é zero. Se você escolher aqui um x1 e um x2, por exemplo, assim, você pode calcular a área aqui. Vai dar um valor. Se você pegar Z1, que é obtido, né, quando você aplica a transformação aqui em x1, e o Z2 em x2, deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo. A área aqui é a mesma, tá bom? É isso que está sendo falado. Por que, que isso é bacana? Porque para cá a gente não tem uma tabela para calcular isso, mas para normal padrão existe uma tabela. Então, o que você quer fazer com a tua distribuição normal, você aplica a transformação e faz na distribuição normal padrão. Por quê? Porque tem a tabela aí para resolver isso daí. Uma coisa interessante que é o seguinte, quando for calcular a probabilidade de x, né, de um valor x estar entre x1 e x2, essa probabilidade é a área ali. Eu não tenho uma tabela para fazer direto ali. Então, aplico a transformação e calculo a probabilidade, né, do z estar entre z1 e z2, que é aquela área. Aí ali eu tenho uma tabela para resolver isso. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Beleza. Então, após converter um valor x em score z, deixa eu pegar aqui, né? Após converter um valor x em score z através da fórmula de transformação, o próximo passo é consultar a tabela da distribuição normal padrão, tabela B.4 do apêndice B do livro texto. Eu vou explicar como trabalhar com essa tabela, tá? A tabela apresenta a área acumulada sob a curva normal padrão à esquerda de um determinado score Z. A área acumulada é aproximadamente zero para scores Z próximos de menos 3,49. A área acumulada aumenta progressivamente à medida que os scores Z crescem. Para Z igual a zero, a área acumulada é exatamente 0,5. A área acumulada é aproximadamente igual a 1 para score Z próximo de 3,49. Deixa eu mostrar a tabela para vocês e a gente vai conversando sobre cada um desses pontos aqui, tá? Deixa eu abrir a tabela aqui. Opa, quero abrir para poder escrever. Deixa eu mudar aqui. Aí, está aparecendo a tabela. Veja, então, quando você pegar um Z aqui, o que a tabela te dá é essa área à esquerda que está sob a curva. A que eu estou pintando aqui, que já está pintada, na verdade, de azul, né? Então, por exemplo, a tabela vai de menos 3,49, né? Ó, menos 3,4, né? Só que aqui ainda tem o 9, 3,49. Então, te dá essa área aqui, bem próximo de zero, tá? Por exemplo, se eu escolher esse valor aqui, quem que é o Z? Vamos ver.
menos 2,65. Então, menos 2,65. Beleza? Então, é claro que se você pegar um z mais à direita, a área aumenta, tá bom? Se você pegar z igual a zero, para a curva ser simétrica em relação à média, a área que eu acabei de pintar em vermelho com essa nova área que eu estou pintando aqui em azul é a mesma, tá bom? Por quê? Porque tem o mesmo tanto de área do lado de cada média e do lado de cada média, tá? Então, já que é o mesmo tanto e tudo é 1, de cada lado tem que ter 0,5, tá bom? Então, se você olhar aqui na tabela z igual a zero, tem que dar 0,5. Z igual a zero, então tá. Aqui, né? Ó, 0, 0. 0. 0,00. Então, fica menos 0,00. Zero. Tá aqui, tá bom? Então, aqui são os scores Z que estariam aqui, né? Até no zero. Quando eu passo para a próxima página, aí vão para os positivos. Maior ou igual a zero, porque aqui também tem o zero, né? Então, 0,5. E à medida que você vai pegando score Z mais maior, até 3,49, 3,4, e aqui tem o 0,09, vai se aproximar de 1, tá bom? Então, são as propriedades aí que estão sendo faladas lá, tá bom? Então, não esqueçam do formato da curva, não esqueçam essa questão de quanta área tem sobre a curva, não esqueçam da média do desvio padrão, tá bom? Se você tem a média, para cá tem 0,5 de área, para cá tem 0,5 de área, tá? Ah, deu um Z para você, você vai vir aqui e vai calcular a área acumulada à esquerda do Z sobre a curva, tá bom? Isso daí é para ficar bem claro quando a gente fizer exercício. Ok, então, continuando aqui, deixa eu voltar lá. Depois a gente volta aqui para fazer algum exercício. Tá? Não é isso. Deixa eu ver aqui. Aí, apareceu. Então, continuando. Assim. Quando uma variável aleatória x segue uma distribuição normal, podemos determinar a probabilidade de x pertencer a um intervalo específico, calculando a área sobre a curva normal correspondente. Tá? Então, se você tem aqui o x, você tem um x e você quer saber qual que é a probabilidade do x, né, pertencer ao intervalo x1, x2, você vai desenhar a normal. Tá? Vai marcar aqui x1, x2, vai marcar, desculpe, vai calcular a área aqui, tá bom? Essa área indica a probabilidade do x estar entre x1 e x2. De novo, né, pessoal? Para a gente poder utilizar a tabela, eu tenho que passar para o score Z e utilizar a normal padrão. Tá? Então, isso aqui vai estar passo a passo aqui, depois a gente aplica nos exemplos passo a passo. Então, ó, procedimento. Conversão para score Z, converta os limites do intervalo, né, então x1 e x2, em seus respectivos scores Z usando a transformação aqui. É a mesma que está ali em cima. Consulte a tabela da distribuição normal padrão. Utilize a tabela para encontrar as áreas acumuladas correspondentes a Z1 e Z2. Cálculo da probabilidade desejada. Então,
Você quer a probabilidade de x estar entre x1 e x2. Como que ela é dada? Então, a probabilidade de x estar entre x1 e x2 é a probabilidade do z estar entre z1 e z2, né? Lembra que z1 é obtido quando você coloca x1 aqui na transformação. Z2 é obtido quando você coloca o x2 aqui no lugar do x, tá bom? Isso aqui é a probabilidade de z menor ou igual que Z2, menos a probabilidade de Z menor ou igual que Z1. Tá? Eu vou desenhar isso aqui para vocês para ver se fica claro essa questão aqui, tá bom? Eu acho que está claro, mas deixa eu adicionar aqui uma página e fazer isso aqui para vocês. Isso, também embaixo. Tá? Então, vou fazer 3 casos aqui. Ali em cima está um só, mas eu já vou fazer os 3 casos aqui para ficar claro. Então, deixa eu ver aqui se eu faço um desenho um pouquinho melhor. Tá. Tá. Então, aqui, vamos fazer assim. Qual que é a probabilidade do Z ser menor que Z1? Ou seja, qual que é a probabilidade do Z ser menor ou menor ou igual, né, que Z1? É dado por essa área aqui, tá bom? Isso é a forma que a gente está utilizando. Beleza. Ok. Agora eu vou fazer assim. Deixa eu mudar aqui a cor. Agora pega Z, Z1 aqui. Qual que é a probabilidade do Z estar tá aqui? Do Z ser maior que Z1? Como que vocês fariam isso daqui? Lembrem que a tabela dá a área acumulada à esquerda. E aqui eu quero a área acumulada à direita, tá bom? Vou colocar assim, né? Eu quero saber quanto que é essa área em azul. Quanto que é? Tudo bem, pessoal, eu falar em cores aqui com vocês? Desculpa. Aqui, vou fazer assim: verde e azul. Concordam comigo que a área em verde mais a área em azul é igual a 1? Essa é uma das propriedades da curva normal, né? Que a área sobre o gráfico é igual a 1, beleza? Essa área em verde eu sei calcular, basta eu ir na tabela lá da normal padrão, tá bom? Porque é a área acumulada à esquerda do ZU, tá? Quer dizer que essa área em azul, ela é quem? Ela é 1 menos a área em verde, tá bom? Então você calcula essa área em azul calculando a área à esquerda e fazendo 1 menos dela, tá bom? Agora aqui, se eu tivesse um Z1 e um Z2 e eu quero calcular a área entre eles.
Como que eu posso fazer isso? A área em vermelho, acho que aqui fica melhor escrever utilizando probabilidade. Então, qual que é a probabilidade de Z estar entre Z1 e Z2? Concordam comigo que se eu calcular toda essa área antes do Z2, menos essa área antes do Z1, o que sobra é o que eu pintei inicialmente de vermelho? Você tem a área que pintou em vermelho, se você calcular tudo, você tem a área que pintou em vermelho, se você calcular tudo e tirar esse pedacinho, o que sobra é o inicial em vermelho. Tudo bem? Pessoal? Estão aí, pessoal? Tá. Vou continuando aqui. Mas podem ir falando se tiverem. Então, seria a probabilidade de Z ser menor do que Z2. Pegaria tudo isso aqui em azul, menos a probabilidade de Z ser menor do que Z1, que pegaria essa parte em verde, tá bom? Então, fazendo isso, o que sobra? O que está em vermelho. Ali em cima, pessoal, a gente está falando desse caso aqui, tá bom? Olha lá, deixa eu subir. Aqui a diferença. Tá legal? Então, lembram lá quando vocês estudaram cálculo 1, questão de área, né, sobre a curva? Aqui a ideia é a mesma, tá bom? Você está olhando a área sobre a curva. Não estamos olhando para a integral aqui, né, pessoal? Porque já tem a tabela, beleza? A gente vai direto para a tabela. Fazer alguns exemplos. Converta x igual a 85 para score z, sabendo que a média é 75 e o padrão é 5. Então, basta aplicar a fórmula, né? Z é x menos a média dividido pelo desvio padrão. No enunciado aqui está que x é 85, então fica 85 menos a média 75 dividido por 5. 85 menos 75, 10 dividido por 5, 2. Então o valor x igual a 85 está 2 desvios padrão acima da média. Como eu comentei com vocês, né? Se vocês olharem assim, ó, isola o x aqui, e z é 2, tá bom? Z está aqui, é 2. Então você fica com x igual a média mais z sigma. Então, isso aqui é mi mais 2 sigma. Então, o valor 85, que é x, está 2 desvios padrão acima de quem? Da média. Tá bom? Tá aí. Vamos fazer a conversão. Beleza. Agora aqui. Um pouquinho mais elaborado, né? Em uma prova, as notas seguem uma distribuição normal com média. Mi igual a 75, desvio padrão, sigma igual a 12. Um determinado aluno obteve um score Z igual a menos 1,5. Qual é a nota correspondente a esse score? É só fazer utilizando essa fórmula aqui, tá bom? Lá onde a gente isola x. Você quer o x, você conhece mi, que é 75, vai substituir aqui. Você conhece z, que é menos 1,5, e você conhece o desvio padrão, que é 12. Só fazer essas substituições, 75, menos 1,5 e 12. A resposta é 57, tá bom? Então, a nota correspondente ao score Z de menos 1,5 é 57. Então, se você tem X, você já sabe ir para o score Z, e se você tem o score Z, você já sabe vir para
X, tá bom? Claro que a gente está utilizando a média e o desvio padrão. Outro exemplo. As notas de um curso seguem uma distribuição normal com média μ igual a 500 e desvio padrão igual a 50. Qual a probabilidade de um candidato obter nota inferior a 550? Então, aqui, pessoal, o que a gente quer? A gente quer a probabilidade de x ser menor que 550. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou transformar em scores Z e utilizar a normal padrão, utilizar a tabela lá, tá bom? Então, vamos lá. Então, passo 1, conversão para score Z, aplicamos a fórmula de transformação. Então, Z é igual x menos μ sobre sigma, né? X é 550, a média é 500 e o desvio padrão é 50. Então, nesse caso, se for 50 sobre 50, que é 1. Então, a probabilidade, para ficar claro aí, de x ser menor que 550, apliquei a transformação, né? Fica igual à probabilidade de z ser menor do que 1. Agora, consulta a tabela. Então, passo 2, consulta a tabela de distribuição normal padrão. Então, na tabela B.4, buscamos a área acumulada à esquerda de z igual a 1. Aqui, está aqui essa área 0,8413. Marquem aí, 8413. Vamos lá na tabela para ver. Aqui, é maior que zero, né? Então, utilizo aqui a segunda parte. Então, z maior que zero vai me dar a área acumulada à esquerda. Então, vamos olhar. Z igual a 1. 1, então, tem que olhar para essa coluna aqui, né? Vamos procurar um aqui. 1, está aqui. Só para ficar claro, né? Cruzar essa linha com essa coluna. Tá? Então, o valor é esse aqui, né? 0,8413. Isso é a área acumulada à esquerda do score Z, Z igual a 1, tá? 1,0, né? Está aparecendo aqui. Beleza? Então, 0,84. Então, vamos para a interpretação lá, para concluir esse exemplo. Beleza, voltou aqui. Então, encontrei aí a probabilidade. Nesse caso aqui é direto, não tem que fazer a diferença, né? Então, passo 3, cálculo da probabilidade desejada. Então, a probabilidade de x ser menor que 550, como eu já falei, a probabilidade de z ser menor do que 1, pela tabela é 0,8413 ou 84,13%. Conclusão, né? Portanto, a probabilidade de um candidato obter nota inferior a 550 é de aproximadamente 84,13%. Então, utilizando a tabela da distribuição normal padrão, sai bem tranquilo esse tipo de exercício, tá? Deixa eu ver se esse aqui. Isso. Vou fazer esse aqui com vocês também. Suponha que os. Deixa eu pegar aqui a caixinha. Suponha que os salários mensais dos funcionários de uma empresa sigam uma distribuição normal, com média igual a R$ 3.000 e desvio padrão igual a R$ 400. Qual é a probabilidade de que um funcionário escolhido ao acaso ganhe entre
R$ 2.800 e R$ 3.400. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer saber qual que é a probabilidade de x ser maior que 2.800 e menor que 3.400, tá bom? Então, isso aqui é o x1, isso aqui é o x2. Então, o que a gente vai ter que fazer? Qual que é a probabilidade de encontrar Z1 e Z2? Isso aqui é igual à probabilidade de Z1 ser menor do que x, de x não, Z, né? Menor que Z2, tá bom? Então, vou encontrar Z1 e Z2. Então, tá aqui, né? Pega a transformação, substitui o x1 e depois o x2. Vai obter Z1 e depois o Z2. Então, fica aqui. 2.800 menos a média, dividido pelo desvio padrão. Menos 200 dividido por 400, menos 0,5. Pega Z2, 3.400, menos a média, dividido por 400. Fica 400 sobre 400, fica 1. Lembrem que a probabilidade de Z1 ser menor que Z menor que Z2, né, de Z estar entre Z1 e Z2, é igual à probabilidade de Z ser menor. Pode ser menor, menor, igual, não tem problema. De Z ser menor que Z2, menos a probabilidade de Z ser menor ou igual que Z1. Tá? Então, eu preciso calcular aqui, esse carinha é 1 e esse aqui é menos 0,5. Então, eu preciso calcular essa probabilidade, depois essa, e daí fazer a diferença. Essa aqui foi calculada no exemplo anterior, tá? É 1 lá, então é 0,8413. Essa de cima eu vou calcular com vocês, marquem aí. 0,3085, né? A probabilidade de dizer se é menor ou igual que menos 0,5. Deixa eu mudar aqui. Tá aqui, né? Então, tem que achar z igual a menos 0,5. Então, tem que usar aqui, né? Menor do que 0. Então, menos 0,5. Deixa eu achar aqui. Menos 0,5. Depois do 5 tem que ser 0. Então, tem que olhar aqui para a última coluna. Ó. Olhar para a última coluna. Então, é esse valor aqui, ó. 0,3085. Vamos voltar lá. Ok? 0,3085. Aí, então, basta agora fazer a diferença, o maior menos o menor. Então, tá aqui. A probabilidade de x estar entre 2.800 e 3.400 é a probabilidade do z estar entre menos 0,5 e 1, que é igual à probabilidade de z ser menor do que 1, menos a probabilidade de z ser menor que menos 0,5. Substituo os valores e chego em 0,5328. Conclusão, né? Portanto, a probabilidade é de aproximadamente 0,5328, ou seja, aproximadamente 53,28%, transformando em porcentagem, tá bom? Aí vocês podem falar, professor, mas tem algum programa que ajuda a gente a resolver isso mais rápido? Tem, pessoal. É o que eu digo. Saiba fazer no braço essas coisas, entenda o que está por trás, depois não tem problema utilizar os programas, tá bom? Mas é importante você saber o que está por trás, né? Vamos dar um exemplo, você pode estar querendo prestar um concurso, nesse concurso cai probabilidade, pode cair, por exemplo, probabilidade normal, e vai te perguntar algumas coisas lá dentro, né? Te dar algumas informações e te perguntar outras, né? Se você não souber como fazer isso na mão, né, no braço, aí você, lá na hora da prova, não vai conseguir fazer, tá? O programa te dá a resposta direto. Eu vou fazer aqui no programa com vocês utilizando o LibreOffice Calc.
utilizando essa função aqui dentro dele, ó, dist.norm, tá? Então, eu vou colocar lá igual dist.norm. Posso fazer separado e depois fazer a diferença, tá? Ou posso fazer tudo junto. Aí fica no gosto de cada um, tá bom? 3.400, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que está sendo feito lá. Está sendo feito assim, ó. Isso aqui é igual a probabilidade de x ser menor ou igual que 3.400 menos a probabilidade de x ser menor do que 2.800. A mesma ideia daqui, ó. Faz a diferença, tá? Então, aqui, está calculando esse primeiro, depois menos o segundo. Bom, por isso que eu insiro esses dados aqui, ó. 3.400, 3.400. Qual que é a média? 3.000. Qual que é o desvio? 400. E coloco um para me dar a área acumulada, tá bom? À esquerda do, do Z ou do X aí, né? A interpretação é a ideia mesma, da mesma área. E aqui eu uso 2.800 no lugar do 3.400. Vou fazer lá com vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui eu tenho que compartilhar a tela toda, né? Ele mostra algumas coisas do programa. Aí, apareceu o LibreOffice. Aqui já tem algumas informações, né? Olha lá. Aqui não precisa fazer a transformação, tá? O programa vai fazer tudo para vocês, tá? Só precisa ficar com alguns dados. Qual que é a média? A média é 3.000. 3.000. Qual que é o desvio padrão? 400. O que a gente quer? A gente quer saber qual que é a probabilidade de x estar entre 2.800 e 3.400. Ou seja, qual que é a probabilidade do x ser menor que 3.400 menos a probabilidade do x ser menor que 2.800? Estou falando aqui. Posso calcular separadamente. Vou fazer aqui, ó. Qual que é a probabilidade do x ser menor que 3.400? Então, igual de ponto norm. Aí vai dar um enter. Aí vai te pedindo as coisas, ó. O valor para calcular a distribuição. Eu sei que é 3.400. Então, posso colocar 3.400 aqui, ponto e vírgula. O valor médio está aqui, 3.000. Vou clicar aqui. Apareceu B1 ali. Ponto e vírgula. Desvio padrão, 400. Vou clicar aqui no 400. Ponto e vírgula. Como eu quero a área acumulada à esquerda, eu vou colocar 1 para calcular a área acumulada. Está falando aqui, ó. Zero ou falso, calcula a função densidade e probabilidade. Qualquer outro valor ou verdadeiro ou se omitido, calcula a função distribuição acumulada. Eu vou colocar 1 aqui, tá? Não precisa ser necessariamente 1. Enter. Vou deixar aqui com 4 casos. Assim. O outro, eu dou igual, dist.norm, enter. O valor para calcular a distribuição, esse é 2.800, que a gente está considerando, ponto e vírgula. Já vai pedir as mesmas coisas. A média, ponto e vírgula, o desvio padrão 400 e 1 para dar a área acumulada. Está aqui. Aí agora é só montar. Eu quero a maior menos a menor. Então, vou vir aqui em cima igual, vou clicar aqui onde está 0,8413, menos, vou clicar na de baixo, 0,3085, dou igual, vou chegar em 0,5328, que é exatamente o valor que a gente estava lá. Então, pelo programa, é bem rápido fazer essas coisas, né, pessoal? O que eu falo para os alunos, né, costumo falar, pessoal, entenda o que está por trás, saiba fazer, se for dados os dados, uma folha, uma caneta, né, fazer tudo ali. E depois, utilizar programas
Beleza. Claro que, claro, né? Provavelmente, se você for trabalhar numa empresa, é tudo em programa, né? Para agilizar as coisas. Se você. Eu tive semana passada lá exemplos onde, se você tivesse muitos dados fazendo à mão, demora muito, então vai para o programa, tá bom? Pessoal, se mudar de programa, provavelmente muda essa função aí. Então, aí vocês dão uma olhada aí no qual função para calcular aí as probabilidades aí, tá bom? Se você for por Excel, por exemplo, já muda, né? Se eu não estou enganado. Então, deixa eu voltar lá. Tendo dúvidas, vão falando, pessoal. Acho que tá tudo certo na internet, né? Então, por aí, dá um alôzinho aí, pessoal. Beleza. Deixa eu. Aí, compartilhei errado? Não, cheguei certo. Então, beleza, né? Aqui você tem que fazer a conversão, consultar a tabela e daí montar aqui para calcular a probabilidade, né? Lá no programa você já calcula as probabilidades direto, daí é só montar. Ou você pode fazer tudo numa linha, tá escrevendo direto aqui, né? Fica a critério, tá bom? Vamos falar de é, distribuição amostral, tá bom? Deixa eu ver, quase 8 horas. Vamos terminar aqui, daí não demora muito. Daí, antes da gente entrar no próximo capítulo, a gente faz uma pausa. Vamos vocês tomarem uma água e ir no banheiro. Então, uma distribuição amostral é a distribuição de probabilidade de uma estatística amostral, tá bom? Então, tem que considerar as amostras aí. Obtida ao extrair repetidamente amostras de tamanho N de uma mesma população. Então, aqui o retângulo representa a população e os círculos, eles representam amostras. Amostras de mesmo tamanho N, tá bom? Vejam que você pode ter elementos em comum, não tem problema isso, tá bom? Não tem problema. Vejam, pessoal, vamos considerar a média dessas amostras. Você tomou uma amostra, fez a média, tomou outra amostra e fez a média. Como os dados dessas amostras podem ser diferentes, as médias amostrais podem ser diferentes, tá bom? Então, isso é importante entender isso. Se você considerar, pessoal, a média, você vai ter as distribuições amostrais mais médias. Tá? Mas você pode, em vez de considerar a média, considerar a proporção, variância ou outro, tá? Aqui a gente vai focar nas médias, tá bom? Aqui é o que representa a figura. Então, ao coletarmos diferentes amostras, podemos obter diferentes médias. Você coletou a amostra 1, você tem a média dela, x1 barra. Amostra 2, a média dela, x2 barra, amostra 3, x3 barra e assim por diante. Então, você vai formar a distribuição amostral das médias. Como que ela é formada? Ela é formada considerando x1 barra, x2 barra, x3 barra, assim por diante, tá bom? Obtida a partir de todas as possíveis amostras de tamanho N extraídas. Tá bom? Então, todas as possíveis amostras de tamanho N. Ok. Aí a gente tem um teorema do limite central. Teorema do limite central, né? Se amostras de tamanho N, que N é maior ou igual a 30, são retirados ao acaso de uma população qualquer com média MID e o padrão sigma, então a distribuição amostral das médias, tomem cuidado, tá, pessoal? É a distribuição amostral das médias, são essas aqui, ó. Se aproxima de uma distribuição normal. Quanto maior o tamanho da amostra, melhor a aproximação.
Aqui embaixo, se a população é normalmente distribuída, então a distribuição amostral das médias é normalmente distribuída para qualquer tamanho de amostra N. Então, se a distribuição é normalmente distribuída, não precisa se preocupar com o tamanho da amostra. Se for 2, 3, 4, 5, funciona. Se não for, tem que ser pelo menos 30. Em qualquer dos casos, o que, que a gente tem? A gente tem que a média das médias amostrais, então vejo que aqui, deixa eu aumentar um pouco, aqui tem mi e um x barra aqui, ó. Então, a média das médias amostrais coincide com a média da população. Aqui tem sigma quadrado e aqui tem um x barra aqui, ó. Então, esse sigma quadrado x barra é a variância das médias amostrais. É igual à variância da população dividido por n. Se você extrair a raiz quadrada dos dois lados, você obtém o desvio padrão das médias amostrais. Tá? Então, aqui fica sigma, aqui fica a raiz quadrada de n. Então, pessoal, você vai ter a média e o desvio padrão das médias amostrais se você tiver a média e o desvio padrão da população e conhecer o tamanho, que é o n. Tá legal? E daí você consegue fazer contas, usar a distribuição normal padrão. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. De uma população com média 100 e... Deixa eu ver aqui. Ah, tá, é sigma. Desculpa. Então, de uma população com média 100 e desvio padrão 18, a amostra de tamanho n igual a 36 são extraídas. Qual a probabilidade de a média amostral ser menor que 105? Então, veja. A probabilidade de quem? Médias amostrais. Então, quer saber qual que é a probabilidade das médias amostrais ser menor que 105? Tá? Eu não sei fazer direto aqui, eu tenho que ir para normal padrão. Então, eu tenho que calcular isso aqui. Ser menor do que... Aí tem que fazer a mudança, tá bom? Aí, Z1 aqui. Tá bom? Aí, com a normal padrão, a gente consegue fazer. Posso fazer com vocês aqui, ó. Vou fazer aqui de um jeito diferente. Então, qual que é a probabilidade de x barra ser menor que 105? É igual à probabilidade de z ser menor que quem? Aí tem que usar lá, é x menos a média dividido pelo desvio padrão. X aqui 105. O desvio padrão, ou a média é 100. Por que, que a média é 100? Porque a média, pelo teorema do limite central, a média das médias amostrais é igual à média da população, que é 100, e o desvio padrão fica como? Assim. Aqui a gente pode estar olhando, o desvio padrão é 18, dividido por raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6, 18 por 6 é 3. Então, aqui, sobre 3, tá? Então, isso aqui fica igual, probabilidade de z ser menor do que 5 sobre 3. Deixa eu apagar isso aqui. Está escrito aqui do lado, tá bom? Estou fazendo com vocês aqui. Aí, isso aqui, tá aqui, né? O z é 1,67. Então, isso aqui é a probabilidade de z ser menor do que 1,67. Aí vocês consultem a tabela lá, vocês vão chegar pela tabela em 0,9525. Tá? Então, a probabilidade da média amostral ser menor que 105 é aproximadamente 0,9525, ou 95,25%. Tá? Aí aqui está feito em detalhes, ó. Queremos calcular essa probabilidade. Pelo teorema do limite central, a gente tem isso aqui para a média, das médias amostrais.
Isso aqui para o desvio padrão das médias amostrais. Tá aqui as fórmulas, tá bom, pessoal? Tá. Beleza. Converter o limite para score z. Então, C é igual a x barra menos a média dividido pelo desvio padrão é igual a 105, tá aqui, né? 105, aqui, menos a média, que é 100, dividido pelo desvio padrão, que é 3. Dá aproximadamente 1,67. Indo lá na tabela, você vai encontrar que a probabilidade de Z ser menor que 1,67 é de 0,9525. Bom? Aí é só juntar as coisas. A probabilidade de x barra ser menor que 105 é igual à probabilidade de Z ser menor que 1,67, que é 0,9525, que é 95,25%. Tá bom? Então, bem tranquilo, uso o teorema do limite central e uso o que você já sabe de distribuição normal padrão. Aí, pessoal, aqui tem mais dois exemplos, se eu não estou enganado. Isso. São mais, eles têm as mesmas ideias dos anteriores. Vou deixar para vocês depois olharem com mais calma aí. Tá legal? Aqui é a aplicação prática em controle de qualidade, mas a ideia, a resolução do exemplo é a mesma. Beleza. Daí a gente fecha o conteúdo do capítulo 5 e daí a gente vai falar de intervalo de confiança, tá bom? Aí a gente pode fazer uma pausa de uns 5 minutos e a gente volta, então. Pode ser 8h15, tá bom, pessoal? Beleza? Beleza. Já volto.
Oi, pessoal. Voltei. Guardar mais um minuto. Beleza, né? Podemos continuar. Então, capítulo 6, intervalos de confiança. Vamos começar aqui com um probleminha, tá bom? Suponha que um clube de xadrez deseja estimar o QI médio de seus membros. Para isso, coleta-se uma amostra aleatória e calcula-se a média, obtendo que a média é 115. Por se tratar de um único valor numérico, que representa a nossa estimativa para uma parâmetro populacional, denominamos isso de estimativa pontual. Tá? Uma pergunta que surge é: essa estimativa é boa, né, para a média populacional? Tá? Como ela é só um número, né, pessoal, não é tão preciso assim, né? Pode não ser igual à média. E além disso, né, quão distante está da média, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar essa estimativa pontual por uma estimativa intervalar, um intervalo. Tá? Aí, por exemplo, assim, com 90% de certeza, a gente tem que a média está nesse intervalo. Com 95%, a gente vai ter o nível de confiança, tá? Que é esse 95, 90. Cada problema vai ter um valor diferente. Então, você vai determinar essa estimativa pontual, o x barra. Vamos calcular um erro, tá? Você vai determinar o x barra, colocar assim. Determina o x barra, calcula um erro e forma um intervalo aqui. Aqui está x barra mais e, x barra menos e, tá bom? E daí você vai ter lá, dependendo do exercício, com 90% de certeza, a gente pode afirmar que a média está no intervalo. Com 95% de certeza, a gente pode afirmar que a média está no intervalo. O que acontece? Mudando esse nível de confiança, esse 90%, 95%, o intervalo aumenta ou diminui, tá bom? É claro que, por exemplo, é 90% de certeza, né? Com 90% de certeza, a gente pode afirmar que média tá, a média populacional está dentro desse intervalo. Mas então ainda existe uma chance dela estar fora, tá bom? E depois a gente vê um gráfico sobre isso, uma figura, tá? Então, tá aí mais ou menos a ideia desse capítulo, né? A gente vai voltar a falar da ideia do capítulo aqui um pouquinho mais em detalhe. Então, limitação da estimativa pontual. A limitação fundamental dessa abordagem é que dificilmente uma única medida amostral coincidirá exatamente com o valor real do parâmetro populacional, seja a média, desvio padrão por proporção. É como tentar acertar um alvo com um único disparo, possível, mas pouco provável. Solução: estimativa por intervalo. Então, aprenderemos então a construir uma estimativa mais robusta, um intervalo de valores reais, acompanhado de uma declaração sobre o grau de confiança de que esse intervalo realmente contém o parâmetro populacional. Então, por exemplo, suponha que o clube queira ter 90% de confiança na estimativa do QI médio. O processo de construção segue essas etapas. Está mudando aí para vocês? Tá. Passo a passo, então. Primeiro, encontre a média amostral. Está lá, 115, baseado em uma amostra, né?
Determine a margem de erro. Tá? Essa margem de erro aqui, a gente está colocando 3,3, mas dentro dos exercícios tem que calcular ela. Tá bom? Então, a margem ela depende do nível de confiança, da variabilidade dos dados e também da amostra. Calcule os limites do intervalo. Então, você vai pegar a média menos o erro, a média mais o erro, tá bom? Vai dar o limite inferior e o limite superior. Aí você interpreta o resultado. Então, você tem que a média está entre 111,7 e 118,3. Então, temos 90% de confiança de que o verdadeiro QI médio de todos os membros do clube está entre 111,7 e 118,3. Vejam que é 90%, ou seja, existe uma probabilidade de não estar nesse intervalo. Tá? Aí é que tem a figura, né, que é com esses passos aí, tá? Então, a figura a seguir apresenta uma visão geral do processo de construção de uma estimativa por intervalo. Você pega a média, encontra o erro, encontra os limites do intervalo, inferior e superior, e você pode estar expressando graficamente aqui. 115 é a média, 111,7 é a média menos o erro, e 118,3 é a média mais o erro, tá bom? Aí a ideia para fazer o intervalo. Então vamos de fato às definições. Né? O que é uma estimativa pontual? Uma estimativa pontual é um valor único utilizado para estimar um parâmetro populacional. Tá? Então, por exemplo, nesse aqui a gente quer estimar a média populacional, que é Mi. E para a média populacional, a estimativa pontual menos viesada é a média amostral. Uma estimativa intervalar é um intervalo ou uma amplitude de valores utilizado para estimar um parâmetro populacional. Tá bom? Então, o que a gente acabou de falar ali é uma estimativa intervalar, naquele exemplo, para a média populacional. Então, antes de calcular a margem de erro para nosso intervalo, precisamos decidir qual é o nível de confiança que queremos ter em nossa estimativa. Tá? Por exemplo, ali a gente usou 90%. Aqui. Tá? Mas você pode usar 95, 99, tá? Outro valor. Tá? Esse nível de confiança determina quão amplo será o nosso intervalo. Tá? Vocês vão ver que, dependendo do nível de confiança, se ele aumentar ou diminuir, o intervalo ele muda o tamanho dele. Tá? Ou seja, o E aumenta ou diminui. Então, o nível de confiança, pessoal, ele vai ser denotado por C e ele representa a probabilidade de que, se o processo de estimação fosse repetido inúmeras vezes, o intervalo obtido abrigaria o parâmetro populacional. Tipo aqui, que é 90%. Né? De abrigar o parâmetro populacional nesse intervalo. Deixa eu ver aqui. Isso. Aí, a gente sabe do teorema do limite central, que a gente acabou de conversar, que se a gente tomar amostras com pelo menos 30 elementos, então a média amostral possui, no mínimo, uma distribuição aproximadamente normal. Tá? O nível de confiança C corresponde à área sob a curva normal padrão compreendida entre os valores menos ZC e ZC. Que são os valores críticos aí. Então, se a área é C, se essa área aqui em azul é C, quanto sobrou para essas áreas em amarelo? 1 menos C. Porque tudo é 1. Tudo é 1, a parte em azul é C, então quem não está na parte em azul tem que ser 1 menos C. Só que essa área em amarelo aqui e essa área em amarelo é a mesma quantidade de área. Então tem que pegar, fazer assim. Tá? Então a área em azul é C, a área à esquerda de menos EC é 1 sobre C
é 1 menos C sobre 2, e a área à direita de ZC é 1 menos C sobre 2, tá bom? Que é o que vai ser, tá falando aqui. Então, esses valores críticos delimitam, em geral, os resultados prováveis, a região central ali que está em azul, dos resultados improváveis ou incomum, que estão nas caudas. Observa-se na figura a seguir que se representa a porcentagem da área sobre a curva normal situada entre menos EC e ZC. A área restante é igual a 1 menos C. Distribui-se igualmente entre as duas caudas, de modo que cada cauda tem que ter a metade dessa área, ou seja, 1 menos C sobre 2. Bom? Então, por exemplo, né? Aqui vai ter o exemplo, né? Tem C aqui. Eu ia colocar aqui um, mas está aqui, ó. Por exemplo, se C for 90%, então essa área em azul é 0,9. Posso até escrever aqui. Aqui, tem 0,9 de área. Sobrou 0,1 para dividir aqui e aqui. E a gente sabe que tem que ter o mesmo tanto de área nessa cauda e nessa cauda. Ou seja, aqui vai ter 0,05 e aqui vai ter 0,05. Quando somar tudo, dá 1. Então, ó, por exemplo, se C for igual a 90%, então 5% da área sobre a curva normal padrão fica à esquerda de menos EC. Esse valor aqui dá para ser encontrado pela tabela, né? Enquanto os outros 5% ficam à direita de ZC. A tabela a seguir apresenta estes e outros valores críticos. Desculpa, né? Isso aqui... A tabela a seguir seria essa, né? Tá, vamos falar aqui em questão do C igual a 90%. Então, tá aqui resumidinho. C igual a 0,9, área na região azul. 1 menos C é igual a 0,10, área nas regiões amarelas. Então, a área em cada cauda tem que ser a metade disso, é 0,05. Você conhecendo esses valores, você consegue determinar, né, os valores críticos, beleza? Usando a tabela lá da distribuição normal. Aqui, ele mudou, né? Beleza. O nível de confiança de 90%, 95% e 99% são os mais usuais, tá? Mas nada impede de você escolher outra porcentagem, tá? Os scores Z correspondentes a esses níveis de confiança são, tá aqui. Tá bom? Por exemplo, para 95%, é 1,96 e menos 1,96, tá bom? Ah, professor, mas foi dado outro nível de confiança. Aí você consegue determinar ele utilizando a tabela da distribuição normal padrão. Vamos ver aqui passo a passo, né? Um passo a passo para quando vocês forem fazer os exercícios. Ó. Para uma média populacional μ, quando o desvio padrão da população sigma é conhecido, a margem de erro é dada assim. Ó. A margem de erro é igual ao valor crítico vezes o desvio padrão das médias amostrais. Tá? E está aqui, então. Só repito o valor crítico e o desvio padrão das médias amostrais, que é o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Desde que sejam atendidas duas condições a seguir. A amostra é aleatória e pelo menos uma das seguintes condições é verdadeira. Ou a população é normalmente distribuída ou N maior ou igual a 30. Tá? Por causa do teorema do limite central, pessoal. Tá? Se for normalmente distribuído, você não tem que se preocupar com N, mas se não for, o N tem que ser maior ou igual a 30. Aí o intervalo de confiança C para a média populacional μ é x barra menos E menor que μ, menor que x barra mais E. Então, a probabilidade que o intervalo de confiança contenha μ é igual a C, assumindo que o processo de estimação seja repetido um grande número de vezes.
Então, pessoal, tem que tomar cuidado aqui que, variando as amostras, pode mudar o X barra, tá bom? Mi é fixo, Mi não muda, tá bom? O que muda, o que pode mudar são os intervalos, tá legal? Então, vamos ver o seguinte, ó. Até aqui o passo a passo, né? Vamos ver o passo a passo antes. Ó. Então, com a tabelinha, vocês vão conseguir construir um intervalo, tá? Então, ó, verifique se sigma é conhecido, né? Se o padrão é conhecido, a amostra é aleatória e a população é normalmente distribuída, ou n maior ou igual a 30. Depois, encontre as estatísticas amostrais, N e X barra, tá aqui a fórmula do X barra, para quem não lembra, da média. Encontre o valor crítico do ZC, que corresponde ao nível de confiança. Aqui você pode usar a tabela, se não for um daqueles que está ali em cima. Aí você calcula a margem de erro. Aqui a formulazinha para calcular a margem de erro. Calcule os limites inferior e superior e construa um intervalo de confiança. Então, calcula o limite inferior, o limite superior e o intervalo. Tá bom? Aí, né, depois que você construir um intervalo, é importante saber interpretar. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Então, após construir um intervalo de confiança, é importante interpretar corretamente os resultados. Como o Mi é fixo, como eu falei para vocês ali, determinado pela população, ele ou está dentro do intervalo ou não está. Tá bom? Não é correto afirmar o seguinte: há uma probabilidade de 90% de que a média real esteja no intervalo. Aqui é o intervalo, né, para dar o exemplo. Por quê? Porque isso sugere que quem está variando é Mi. Mas Mi não varia, tá bom? Você pega a população, você pega a média populacional, tá bom? Mi não varia. Tá? Então, o que varia é o intervalo construído a partir da amostra, não o parâmetro populacional. Como eu falei para vocês, se muda a amostra, muda a média. Aí, a média amostral, se muda a média amostral, muda o intervalo, tá bom? Porque isso aqui muda. Logo, muda o intervalo. Então, o que varia é o intervalo construído a partir da amostra, não o parâmetro populacional. O parâmetro é a média populacional. Então, a maneira correta de interpretar esse intervalo de confiança é dizer com 90% de confiança, a média está no intervalo. Então, tem aqui, por exemplo, ó, vamos olhar aqui. Aqui está representando os intervalos, tá, pessoal? Essas barrinhas aqui, tá? Então, por exemplo, aqui está a média amostral e daí aqui está o intervalo, né? Por exemplo, aqui tem x1 barra, x1 barra menos e, x1 barra mais e. Aí vou passar para a segunda amostra. Aí vai ser x2 barra menos e, x2 barra mais e. Então, por exemplo, aqui a média está dentro do intervalo, aqui está dentro do intervalo, aqui está dentro do intervalo, aqui está dentro, aqui está dentro, aqui está dentro, está dentro, aqui está fora. Então, a média está aqui, então está fora do intervalo. Aqui, ó, estou falando aqui, a setinha, tá bom? Nos dois de cima, está dentro, tá bem razoável isso daqui, porque tem 10 intervalos aqui, e em 9 deles a média está dentro e um está fora, né? A gente está usando nível de confiança de 90%. Então, de 10, 9 caiu dentro. Beleza? É claro que nada impede de você tomar 10 e os 10 cair fora, tá bom, pessoal? Depende da média amostral, tá bom? Se você pegar ela estiver muito distante, quando você fizer da média da população, quando você fizer um intervalinho aqui, não vai conter a média populacional, tá bom? Nada impede. Tá? Mas para o nosso exemplo aqui, tá bem coerente, né? Ok. Então, já expliquei, né? Os segmentos horizontais acima representam intervalo de confiança de 90% construídos a partir de diferentes amostras de mesmo tamanho.
Observe que, embora todos tenham sido calculados com o mesmo nível de confiança, apenas 9 dos 10 intervalos contêm o verdadeiro valor da média. Vamos ver um exemplo. Um clube de xadrez deseja estimar o QI médio de seus membros. Em uma amostra aleatória de 36 membros, obteve-se uma média, deixa eu marcar isso aqui, 36 membros, obteve-se uma média de 115. Sabendo-se que o desvio padrão populacional é 12, construa um intervalo de confiança de 90% para a média populacional do QI. Então, o que a gente tem? Tamanho da amostra, 36, média amostral, 115, desvio padrão populacional, 12, nível de confiança, 90. Então, o valor crítico ZC é igual a 1,645. Está na tabela aqui em cima. 1,65, tá? 1,645. A margem de erro. Deixa eu subir só um detalhe aqui. Aqui faltou o Czinho, né? Página 61. CC. Desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n, então é 1,645 vezes 12, dividido pela raiz quadrada de 36, então é 1,645 vezes raiz quadrada de 36 é 6, 12 sobre 6, 2. Então ficou 3,29. O intervalo de confiança, x barra, que é 115, mais ou menos a margem de erro. Então é 115 mais ou menos 3,29, que vai ficar 111,71 e 118,29. Então, com 90% de confiança, estima-se que o QI médio dos membros do clube de xadrez esteja entre 111,71 e 118,29 pontos. Beleza, pessoal? Então, com 90% de confiança. Exercício de casa. Façam esse mesmo exemplo com 95% de confiança, com 99% de confiança, para estar utilizando a tabelinha aqui de cima, tá bom? Beleza. Aqui tem outro exemplo, na mesma ideia, tá bom? Vou deixar de exercício para vocês. Mas vejam, né? Você vai ter o tamanho da amostra, você vai ter a média amostral, você vai ter o desvio padrão, você vai ter o nível de confiança e o valor crítico, vem lá da tabela. Então, de novo, só jogar no passo a passo lá, pessoal. Dúvidas, perguntas, comentários? Sim, não, talvez. Tranquilo? Beleza. Tudo aquilo que a gente fez, pessoal, a gente tinha sigma conhecido, tá? Mas e se o sigma for desconhecido? Como que a gente pode fazer? Lembrem que lá a gente estava usando Z assim, Z igual a x barra menos a média das médias amostrais, que coincide com a média, pelo teorema do limite central, dividido pelo desvio padrão das médias amostrais. Mas se eu não conheço, pessoal, o desvio padrão, o que eu posso fazer? Em vez de utilizar o desvio padrão amostral, eu posso utilizar o desvio padrão amostral, que é o Szinho, né? Tá? E daí, claro, que se eu modifiquei, não vou mais chamar de Z, eu vou chamar de outra coisa, vou chamar de T. Tá? E a gente passa a utilizar essa distribuição T. Então, é o que a gente vai falar aqui. Ó. E a ideia daí, para fazer
conta, utilizar a tabela é a mesma, tá bom? Passo a passo é o mesmo, trocando Z por T, ZC por TC, tá bom? Os valores críticos. Então, como construir um intervalo de confiança para a média populacional quando o desvio padrão é desconhecido? Desvio padrão populacional. Quando o desvio padrão populacional não é conhecido e a variável aleatória segue uma distribuição normal ou aproximadamente normal, a média amostral segue uma distribuição chamada de distribuição T. Assim, se a variável x for no mínimo aproximadamente normal, então a média amostral terá uma distribuição dada pela estatística T. Aqui os valores críticos a gente vai denotar por TC. Lá anteriormente estava ZC, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa distribuição T. A distribuição, a seguir apresentamos algumas propriedades importantes da distribuição T. A média, a mediana e a moda da distribuição T são iguais a zero. A distribuição T tem formato de sino e assimétrica em relação à média. Veja, a distribuição normal também, tá? A média era zero e a curva tinha formato de sino e assimétrica em relação à média, tá bom? A área total sobre a curva da distribuição T é igual a 1, a normal padrão também. As caudas da distribuição T são mais grossas do que as da distribuição normal padrão, tá bom? Então, se a cauda engrossou, ela tem que abaixar um pouquinho, porque a área é 1, tá bom? Tem que ser mais baixinho aqui. Então, eu vou mostrar um desenho para vocês. O desvio padrão da distribuição T varia com o tamanho da amostra, mas é sempre maior que 1. A distribuição T varia com o tamanho da amostra, né, pessoal? O desvio padrão. A distribuição T é uma família de curvas, cada uma determinada por um parâmetro chamado de grau de liberdade. Esses graus de liberdade a gente vai abreviar eles por G ponto L ponto, que corresponde ao número de escolhas livres restantes após o cálculo de uma estatística amostral, como x bar. O grau de liberdade, pessoal, a gente vai o grau de liberdade é n menos 1, tá? Então, se o tamanho da amostra é 35, o grau de liberdade é 34. À medida que os graus de liberdade aumentam, a distribuição T se aproxima da distribuição normal. E a partir de 30 graus de liberdade, a distribuição T torna-se praticamente indistinguível da distribuição normal padrão. Tá bom? Aqui tem o desenho. Vejam aqui, ó, normal padrão. Tá? Grau de liberdade 2. A cauda é bem grossa, então aqui tem mais área do que na normal padrão nessa parte, né? Então aqui ela está por baixo da normal padrão. Tá bom? Ou seja, ela é mais curtinha aqui, a altura dela é menor. Se você aumentar o grau de liberdade, a cauda é mais grossa que a normal padrão, mas é mais fina que a anterior. E, como ele falou ali na página anterior, se você pegar N, 30, grau de liberdade 30 aproximadamente, ou N maior ou igual que 31, né, porque aqui o grau de liberdade é N menos 1, já fica quase indistinguível da curva normal padrão. Tá? Para fazer as contas, pessoal, assim, né, para a distribuição T, a gente vai usar a tabela B.5 lá do apêndice, B do livro texto. Tem o passo a passo, vocês vão ver que é bem parecido o passo a passo para construir aí um intervalo. Só um comentário antes, que se você pegar um grau de liberdade que não está lá na tabela, por exemplo, 57, você vai utilizar o maior valor menor que ele que aparece lá, tá bom? Então, você vai utilizar o valor mais próximo que seja menor ao desejado. Então, por exemplo, para 57, na tabela, vocês vão ver que não tem, o valor mais próximo, que é menor, é o 50. Tá bom? Então, passo a passo. Verifique se sigma não é conhecido. Por quê? Porque se sigma for conhecido, faz com que a gente estudou agora há pouco, tá? A amostra é aleatória
e a população é normalmente distribuída, ou N maior ou igual a 30. Teorema do limite central aí, né? Para utilizar o teorema do limite central, né? Encontre as estatísticas amostrais. N, X bar, e aqui precisa do S também. Tá? O S, pessoal, dependendo do exercício, você tem que calcular o S, tá bom? Isso que a gente vai ver agora aqui, ele é dado, né? Mas se for só dado os valores, por exemplo, do X1, X2, X3 até X50, você tem que determinar a média e você tem que determinar o desvio padrão amostral. Tá bom? Aí estão as formas. Identifique os graus de liberdade, o nível de confiança e o valor crítico. Tá? Para isso aqui, lembra que o grau de liberdade é n-1, você pode estar olhando lá na tabela B.5 para determinar o restante. Calcule a margem de erro. Lembra que antes era ZC aqui? Agora é TC. Aqui era o desvio padrão populacional, agora é o desvio padrão amostral. Você não conhece sigma, né? Calcule os limites inferior e superior e construa um intervalo de confiança. A mesma ideia. X barra menos E, X barra mais E. Aí você constrói um intervalo aí. Vamos ver um exemplo. Tá, e daí na hora de chegar para calcular as coisas que precisam da tabela B.5, eu mostro para vocês, tá? Então vamos coletando aqui as informações dos dados. Vamos ver as informações e coletar os dados. Foram selecionadas aleatoriamente 16 cafeterias e em cada uma delas mediu-se a temperatura do café servido. A amostra apresentou uma temperatura média de 162 graus Fahrenheit. Deixa eu marcar isso. Com desvio padrão amostral de 10 graus Fahrenheit. Construa um intervalo de confiança de 95% para a temperatura média populacional dos cafés vendidos, supondo que as temperaturas sigam uma distribuição aproximadamente normal. 16 cafeterias, tá bom? Então, o N é 16, a média é 162, o desvio padrão é 10, amostral, C é 95 e a distribuição é aproximadamente normal. Então, beleza, podemos usar tudo. Olha lá. Como sigma é desconhecido, a amostra é aleatória e as temperaturas seguem uma distribuição aproximadamente normal, utilizamos a distribuição T. Tá cumprindo isso aqui, ó. Sigma é desconhecido, ok. A amostra é aleatória, ok. A população é normalmente distribuída. Então, lá não preciso me preocupar com N maior ou igual a 30, meu N lá é 16. Aqui. Então, sendo N igual a 16, X barra igual a 162, S igual a 10, né, desvio padrão amostral, nível de confiança 0,95, grau de liberdade N-1, então 16 menos 1, que é 15, consultamos a tabela B.5 do apêndice B para obter o valor de TC. Veja, aqui tem um pedaço da tabela, tá? Não está toda a tabela aqui, tá? Aqui continua. Qual que é o grau de liberdade? Eu olho aqui, né? O grau de liberdade está aqui. É 15. 1, 2, 3, até o 15. 15 está aqui. Nível de confiança. Qual que é o nível de confiança? 0,95. Está aqui. Então, eu vou cruzar aqui. Grau de liberdade com nível de confiança. O que eu obtive aqui? 2,131. Esse é o nosso TC. Nosso valor crítico. Então, TC é igual a 2,131, tá bom? Ai, bem certinho. Beleza? Então, é assim que faz utilizando a tabela. Beleza?
Então, a margem de erro com 95% de confiança é. Eu já determinei. Ah, tá aqui o TC, né? Desculpa. Consultando a tabela B.5 do apêndice B, obtemos o valor de TC igual a 2,131. Bateu. Então, a margem de erro com 95% de confiança é E igual a TC vezes S, que é o desvio padrão amostral, dividido pela raiz quadrada de N. N é 16, são 16 cafeterias, então fica, substituindo os valores aí, 2,131 vezes 10 dividido por raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 16 é 4, 10 dividido por 4, 2,5. Então fica 2,131 vezes 2,5, que é aproximadamente 5,3. Agora fazer um intervalo de confiança, x barra menos e, x barra mais e. A média é 162, x barra é 5,3. Então você vai ficar com 156, tá certinho? Acho que tá, né? Tá certo, tá certo. Então você vai ficar com 156,7 e 167,3. Então, portanto, o intervalo de confiança para a média populacional é esse, tá bom? Qual que é a interpretação? Quanto que é o nível de confiança? 95%. Então, com 95% de confiança, podemos afirmar que a temperatura média da população dos cafés vendidos está entre 156,7 graus Fahrenheit e 167,3 graus Fahrenheit. Tá? Beleza, pessoal. Aqui, né, tem a nossa referência bibliográfica, o livro-texto. Né? A maioria desses exemplos foram baseados lá no livro-texto, né? Algumas figuras foram retiradas de lá e estão referenciadas, né? Ok. Pessoal, com isso aí eu abordo o que eu julgo, né, que isso, né, é mais importante do conteúdo aí. Se eu não me engano, tá lá no livro texto, né, professor, já faz um tempinho que eu li, que a distribuição normal é a distribuição mais importante, tá bom? Então, por isso que eu trouxe ela e trouxe a distribuição T, porque a gente também vai fazer uma parte do conteúdo da próxima aula e a gente precisa dela, tá bom? Tem outras coisas no livro-texto que são importantes? Claro que tem, né, pessoal? Aqui é um resumo do resumo para dar tempo da gente conversar. Se você for lá no livro-texto, o conteúdo para estudar são conteúdos de 2 capítulos, tá? É claro que vai gastar um tempo maior, né, do que o que a gente gastou aqui para ler tudo, fazer exemplos, depois ir na lista de exercícios, fazer exercícios, tá bom? Tentei passar, vamos dizer assim, o principal aqui, né? O que eu julgo ser mais importante, tá bom? Lembrando novamente, né, pessoal, que não sou formado em probabilidade estatística, tá bom? Mas tenta aí selecionar as coisas e trazer para vocês, tá bom? É importante, pessoal, fazer os quizzes que estão lá no AVA, tá? Façam os quizzes antes de fazer a atividade avaliativa. Leiam esse material, façam os quizzes. Se quiserem, podem tentar fazer a atividade avaliativa, porque tem 2 chances. Se não for bem na primeira, volta, revê aquilo que você ficou com mais dúvida, vai no material que está no ABA, vai no livro-texto, dá uma lida, vai ficar um pouco mais completo, aí volta e tenta fazer novamente a atividade avaliativa, tá bom? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu liberar esse material para vocês aqui. Deixa só eu fazer a correção lá onde estava só T e não TC. Aí eu já libero para vocês. Página 61 e 62.
curtir. Boa noite, pessoal. Vou encerrar aqui. Aí, quem quiser esperar o material, eu já coloco no Google Drive aqui e disponibilizo o link para vocês, tá bom? Boa noite, pessoal. Só conferir aqui, nenhuma dúvida. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Até quarta-feira da semana que vem aí. Tendo dúvidas, enviem mensagens. Podem enviar para mim, enviem para o professor co-ministrante, para o tutor temático, tá bom? Beleza. Tchau, tudo de bom, pessoal. Bons estudos. Estou fechando.